Como tem sido essa realidade lá? Foi a primeira vez que o senhor viajou para a Europa? Como tem sido se adequar a uma nova cultura, né? Querendo ou não, por mais que o senhor esteja cercado de outros brasileiros, o senhor está, né, na Europa, é diferente, uma cultura diferente. Como tem sido? Isso, eu já tinha ido em 2023, eu fui para a Terra Santa, realizei este sonho, né, que era para mim na Terra Santa, um pouquinho antes. Quando nós voltamos, alguns dias depois estourou essa guerra, né, que dura até hoje. Então nós tivemos realmente esse livramento, né, de ter conseguido chegar aqui antes da guerra. Foram E- muitos padres, né, daqui. Isso, fomos 18 padres. Eu queria estar nesse avião um dia. Então, assim, foi muito bom, porque lá na Terra Santa nós vivemos tudo como um retiro. Então, passar por todos aqueles locais por onde o próprio Jesus, a Virgem Maria passou. Então, foi esse grande retiro, sem essa preocupação de compras e de deslocamento, aquela multidão de pessoas, está faltando, está isso, aquilo. Foi muito bom, muito, muito, muito bom. E depois passamos uma semana em Roma. E conseguimos ir em Assis e em Cássia. Fica ali próximo, não é assim ao lado, mas assim, fica próximo ali. Todo mundo que vai a Roma vai pelo menos em Assis, vai. Cássia é muito pequeno, quase que só uma vila, mas Assis, quase todos que vão em Roma vão também em Assis. É uma experiência fantástica. Já fui 4 vezes e quantas vezes eu puder ir em Assis, eu vou. E então, aí agora foi assim, inesperado. Eu já tinha 10 anos de padre, já não tinha mais esperança de estudar fora. O nosso saudoso Dom Dilmo, né, fez todos os trâmites para que eu pudesse, então, né, ir estudar em Roma. Infelizmente, ele não me viu indo estudar em Roma, porque ele faleceu antes da minha viagem. Mas, e aí então honraram, né, este desejo dele e me enviaram para estudar essa disciplina que é, de fato, muito importante para a vida da igreja e necessário também para a nossa diocese. Na viagem, né, da primeira viagem, 2023, como turista, foi ótimo, perfeito, tudo mil maravilhas. Agora, eu já não sou mais turista, eu sou migrante, né? Então, imigrante em terras longínquas, diferentes, outra língua, outra comida, outra cultura. Eu não moro no Vaticano, então eu não moro lá do lado do Papa, né? Eu moro em Roma mesmo, nosso colégio é em Roma, então assim, nós somos tratados assim com aquele anticristianismo, anticlericalismo de sempre, né? Da Europa. A Europa não é mais cristã, a Europa não tem mais seus princípios de vida cristã. Então, nós, por sermos imigrantes, ainda por sermos padres, somos realmente assim, cada dia uma humilhação. À mesa, nós temos sempre o mesmo grupo que senta à mesa, somos 7, grandes amigos, grandes que nós nos tornamos muito amigos. Aí, na hora do almoço ou do jantar, a gente vai partilhar. Qual foi a humilhação de hoje? Né? A humilhação do dia. Então, cada um vai partilhar qual foi a sua humilhação, porque realmente, assim, não é nada fácil, não é aquelas, nós não estamos ali sempre do lado do Papa, né, e vivendo, não é isso. Há essa dificuldade, os transportes para podermos, né, ir até a faculdade, 45 minutos de metrô, meia hora a pé, subindo o Monte Aventino, que é onde eu estudo, onde fica o Santo Anselmo, mas assim, é uma graça também de Deus poder estar lá, né? E com todas essas dificuldades, né, nós estamos lá para desempenhar uma missão, o estudo, aprofundar o estudo. E eu levo isso bastante a sério. Não estou lá para viajar, não estou lá para passear, não estou lá para turismo, e nem tem condição financeira para tal, né? Porque a ajuda que a gente recebe é em reais. E aí, quando vai passar para euros, você divide por 7, aí você vai ter nessa ajuda, e aí é isso que nós temos lá. Por mais que a diocese, a minha estadia no colégio, a diocese que paga, minha faculdade, a diocese que paga, mas assim, tem todas essas outras realidades pessoais, de estudo e tudo que a gente precisa, então, tirar deste pouco que a gente recebe.
não sobra muito assim para a gente talvez tomar um gelato, comer uma pasta, mas a gente vai equilibrando assim com os amigos, a gente sempre tem essa maneira assim bem descontraída de estar, de viver lá. Éramos, agora não sei bem quantos vamos ser, mas éramos 106 padres brasileiros que estudam no Colégio Pio Brasileiro. Então, é uma grande graça poder estar lá. Com todas as dificuldades, Deus tem nos abençoado e, se Deus quiser, temos ainda mais 2 anos pela frente e Deus vai nos abençoar para chegar até o fim. O senhor esteve em 2 momentos importantes, históricos da Igreja Católica, que foi a morte do Papa Francisco e a eleição do Papa Leão. Acredito que deve ter sido uma emoção muito grande o senhor ter vivenciado isso. E como foi essa experiência? Desde a última aparição, né, do Papa Francisco, a sua morte, e também a eleição do Papa Leão. A última aparição do Papa Francisco foi no domingo de Páscoa. Ele apareceu para dar a bênção Urbi et Orbi. E ele foi de Papa móvel pela multidão, coisa que não acontecia há muito tempo, porque ele estava internado, estava bastante debilitado. Então, nós não imaginávamos que seria a última passagem dele pela multidão. Talvez ele, com a graça especial, pediu justamente para isso, porque seria a última aparição dele em público ali. Na segunda-feira eu me recordo que eu fiquei muito surpreso, estava estudando no quarto, e eu escutei no corredor, né, os meus colegas conversando e tudo, e falando de morte. Aí eu saí, e assim, quem que morreu, gente? Aí o celular fica no silencioso quando eu estudo, aí falaram, o Santo Padre faleceu. Eu fui olhar no celular, já tinha recebido várias mensagens, perguntas, já tinha colocado a mídia. Hoje em dia as notícias, imagina, são em tempo real praticamente, né? Ou em tempo real as notícias. Então, foi assim bastante impactante, que eu pensei, nossa, ontem eu vi, né? Ontem ele passou com o Papa móvel próximo, né? Então, e hoje, né, ele já está na casa do Pai. E depois participei, eles fazem participei das exéquias dele, antes do funeral, uma fila enorme, né, para a gente poder entrar e participar. Chega bem cedo, né, para poder ser um dos primeiros a entrar, e aí a gente passa pelo menos aguardando 3, 4, até 5 horas. Nós, padres, as religiosas também, tínhamos a graça de não apenas passar na frente do caixão, mas dar a volta e poder entrar e ficar um pouco ali, né, rezar e tudo, mais próximo, né? Então tivemos esse privilégio, tive esse privilégio. Depois que ele é sepultado, se faz então essas 9 missas, né? Parte com a novena de missas em sufrágio, a alma do Papa, e depois também já pedindo as graças para o conclave. Eu participei de 3 dessas missas e depois da missa para a eleição do próximo Papa. Também estava lá, pela manhã, e à tarde os cardeais entraram para o conclave. E foram 4 votações, e eu estava justamente na 4ª votação, qual ele foi eleito. Os outros estavam lá mais tempo na praça, no dia anterior, depois no outro dia desde cedo, mas por conta das aulas, eu não fui. Pude ir só na tarde, e justamente ele foi eleito. E ele com aquela multidão. Quando vimos a fumaça branca, ali nós vimos com os nossos olhos, não por uma tela, nem por... Nós vimos. Então, ali foi muito emocionante. O povo ali gritando, né? Ali, então, assim, a gente fazendo parte ali daquele momento histórico. Então, realmente este tempo em Roma, além de me proporcionar estar lá no jubileu, né, nos jubileus ordinários, agora está ali para a exéquia de um Papa e depois para a eleição de um outro Papa. Então, fumaça branca. Então, emocionados demais e aguardando ali.
né, quem seria. Aí quando, né, o cardeal fala o nome, né, eu já tinha uma ideia de quem era, porque no dia 4 de novembro do ano passado, eu tinha participado de uma Santa Missa presidida pelo então cardeal Prevost. E aí nós pesquisamos lá para saber quem é que cardeal era esse, né? Vimos prefeito de Castelo para os bispos, vimos que era norte-americano, vimos que tinha feito missão no Peru, né, e estava há pouco tempo ali na Cúria Romana. Então nós pesquisamos um pouquinho isso e aquilo ficou um pouco na memória, porque aquela multidão de pessoas no dia da eleição, a gente não conseguiu pesquisar nada, porque a rede celular não aguentou ali, né? Porque era uma multidão. Então a gente já sabia, né, um pouquinho do currículo dele. Mas claro, não tinha, ele não estava nos principais possíveis papáveis, né, que eles dizem, ele não estava sendo cotado. Né, mas o Espírito Santo sabia, né, quem seria. E mais uma vez a gente, certeza, é o Espírito Santo que conduz a igreja. Ainda que uma vez uma repórter disse, né, são cardeais de carne e osso que votam, mas o Espírito Santo age por estes cardeais de carne e osso, a gente tem essa certeza. Então, assim, uma emoção que não tenho, assim, palavras de ver o quanto que é bonito ser católico, é bonito fazer parte dessa grande igreja. Eu imagino, porque minha amiga e eu estávamos almoçando no shopping e com o celular na live, né, esperando. Aí quando nós entramos assim na Cacau Show, aí nós vimos a fumaça branca, aí nós nos abraçamos e começamos a gritar, o Papa, o Papa! E aí até... Frio na barriga. E até a menina falou assim, por que tem esse alvoroço todo pelo Papa? Aí nós vamos explicar para ela o que é o Papa para nós católicos e tudo. Mas nós que estávamos aqui, foi tão emocionante, eu imagino, né? Nossa, acho que eu infartava. São momentos assim que o senhor não vai esquecer jamais. Jamais. Muito bonito mesmo, realmente, ser católico. A gente se emociona. Nossa igreja é muito rica. Sim. Muito, muito, muito rica, em vários aspectos, né? Quando eu digo rico, é em N aspectos. Não é o e é trono, muito bonito. Pedro. Essas riquezas, alguém mais uma vez questionou sobre as riquezas da igreja, eu falei assim, gente, nem se o Papa quisesse, ele podia vender, porque é patrimônio da humanidade. Sim. Então, não tem como ele vender tudo aquilo que foi feito, criado ao longo dos séculos, né? É impossível. E é só a maior instituição de caridade do mundo, né? Sim. Então, isso a gente escuta e deixa para lá. Sim. São coisas que a gente não precisa debater, né? Contestar, argumentar, que não adianta. Você fica lá, eu sempre digo, você fica com a sua fé e deixa eu com a verdadeira fé. Muito bom. O senhor tinha algum nome de algum cardeal que o senhor tinha como favorito durante esse conclave? Assim, a gente sempre pensava que ou seria o cardeal Parolin, que é o secretário de Estado e continua, ou o cardeal Tagle, que é o prefeito de Castelo da Evangelização. O filipino? Filipino. Então, assim, eram estes dois que a gente se mais ouvia falar. Talvez se pode dizer que tem torcida, né? Eu torcia mais pelo Tagle, né? Do que pelo Parolin. Mas sempre assim, eram nossas conjecturas humanas, né? Que a gente sabe que não. E também eles diziam muito do cardeal, mas por ele ser muito novo, eu não falava que era o cardeal patriarca de Jerusalém, o Pizzaballa. Então, mas ele é muito novo, né? Então talvez não estariam dispostos assim a ter um cardeal, um papa assim para tantos e tantos anos, né? Mas enfim, dessas conjecturas aí, porque os cardeais do Brasil ficaram no colégio, então a gente teve aquela convivência com os repórteres, né, de Globo, de outros canais e tudo ali, então aquela movimentação, vimos as coletivas de imprensa, vimos, né, a imprensa ali nas entrevistas individuais, então os cardeais falavam algumas coisas e tudo, mas assim, todos muito serenos, todos muitos participando das congregações gerais e sempre partilhava assim conosco essa serenidade de todos, essa
não preocupação, quem será, que sabiam que o Espírito Santo ia conduzi-los ali naquele momento. Então, mas participar de tudo isso assim é realmente histórico, é realmente assim, tem muita história para contar depois e poder estar nesse ambiente ali, né, dessa expectativa, realmente foi um grande privilégio.